Boa noite. 25 anos depois do maior desastre nuclear da história, as populações em redor de Chernobyl continuam a sofrer as consequências da catástrofe. Na chamada zona contaminada, a incidência de doenças oncológicas ainda é muito superior ao registado no restante território ucraniano. Já a maioria das crianças que vive na região da central nuclear continua a sofrer de problemas de saúde provocados pela contaminação dos solos. Segundo os estudos mais recentes, 80% sofrem de doenças respiratórias ou de estômago. Todos os anos, centenas de crianças da zona contaminada viajam para a Europa, procurando em 2 meses recuperar a saúde perdida ao longo do ano. Algumas dessas crianças são acolhidas por famílias portuguesas. Agora que se assinalam os 25 anos da tragédia, a TVI mostra-lhe a região de acesso altamente restrito, onde fica a central nuclear e o que resta da cidade fantasma de Pripyat, construída a escassos 5 km de Chernobyl. São as imagens mais recentes da chamada zona abandonada. E conta-lhe a história de um grupo de portugueses que tudo faz para devolver o sorriso aos meninos de Chernobyl. É daqui? Sim. Hernani Leitão não consegue esconder a ansiedade e um certo nervosismo. É a primeira vez que está na Ucrânia. Uma viagem que tem um único propósito. Reencontrar Aniakot Muzinski, a menina nascida na zona contaminada de Chernobyl. Olha, isto é para a tua mana. Nos últimos 2 anos, Aniakot passou 1 mês e meio do verão em casa da família de Hernani, situada junto ao mar de Peniche. E este é de Praia de Portugal. Praia de Peniche. De Peniche. Laços de ternura nascidos entre um grupo de portugueses e os meninos de Chernobyl. Para os pósteres, não é? Da música. Ok. Pósteres da música e os gatos. O ritmo da música é uma fonte de energia que faz sorrir e disfarça uma existência quase condenada a contrair doenças crónicas. Katerina Kudenko tem a pele desbotada e 9 anos de alimentação deficiente. Nasceu na pequena cidade de Ivankiv, a cerca de 50 km da tristemente célebre central nuclear de Chernobyl. Проблеми з кишечником є. Желудочний. Поджелудочна не працює. Поджелудочна не працює в майже. неї, да. Оце. Не знаю. І зуби в неї от Це теж пов'язано з пов'язане, да, що проблеми там із зубами неправильно ростуть, некоторі взагалі не ростуть. A família Kudenko vive na região oficialmente considerada pelas autoridades ucranianas de zona contaminada. Passados 25 anos após o acidente nuclear, as consequências das radiações continuam a fazer-se sentir. Doenças crónicas, umas mais graves que outras, mas que afetam 80% das pessoas que por aqui vivem. до Чорнобиля я не знав, що таке болезні всякі. У мене язва вийшла, я думаю, це на почві цього Чорнобиля. Головні болі в мене після того почалися. Давлення в мене почало підніматися. As necessidades médicas da população da zona contaminada contrastam com a falta de condições do hospital de Ivankiv. O aspecto é desolador. O equipamento e material médico estão completamente obsoletos. Os quartos são poucos e de tamanho reduzido. Esta ambulância, se assim se pode chamar, a viatura que surge na imagem,
é um exemplo das extremas carências aqui existentes. Oksana Kadun, diretora do Hospital de Ivankiv, participou num estudo sobre as consequências do acidente de Chernobyl nas zonas afetadas. І побачили надзвичайно страшну картину. А ще одне, що нас дуже непокоїть, це те, що із всіх померлих чверть – це люди молодого віку. Я зробила аналіз того, скільки молодих людей помирало в доаварійний період. Це було порядка 7%. O estudo realizado entre 2000 e 2009 analisa os números dos nascimentos, mortes e estado de saúde dos habitantes da zona contaminada. Os dados foram depois comparados com os da restante Ucrânia. Основна причина смерті – це, звичайно, захворювання серцево-судинної системи, і на другому місці – це захворювання онкологічні. І знову ж таки, порівнявши дані із доаварійним періодом, захворювання на рак зустрічалися переважно у людей старше 60 років. Зараз це в основному люди молодого віку. Ощущением современного человечества. Взволновала международную общественность. Борьба с последствиями аварии решали молча. O acidente de Chernobyl é considerado o mais grave da história do nuclear. A contaminação radioativa, 400 vezes superior à de Hiroshima, atingiu a União Soviética, a Europa Oriental e Escandinávia. Mais de 200 mil pessoas terão sido deslocadas e o número de mortos, provocado direta ou indiretamente pela nuvem radioativa, nunca foi contabilizado. В считанные секунды готовы к бою с огнем, как их товарищи той зловещей апрельской ночью. Durante os primeiros dias, o governo soviético escondeu das populações a gravidade do acidente nuclear. Ainda assim, passados 25 anos, na zona contaminada, ninguém esquece os dias seguintes, a 26 de abril de 1986. Це було дуже страшно. Машини всі їхали, автобуси людей везли, ми всі виходили, собаки вили. Такий сум був, це щось взагалі було, дуже страшно було. Дуже. Скорі, потім скорі їхали. В общем, цей звук оцей скорих і взагалі всього транспорту. Ми виходили на центральну трасу, як цих людей везли. Люди роздіті в одних таких верхніх одежах, нічого з собою. Там їм сказали, що ж вони повернуться через 3 дні. Пам'ятаю, що було дуже майські праздники були, 1 мая. І ми всі діти, не знавши, що це таке горе, стояли на вулиці, зустрічали автобуси і праздник у нас був. А потім через кілька днів мене мама без ніяких повідомлень, за шкірки, як можна сказати, і бистренько завезли в Полтавську область. Люди були в паніці, ми були в паніці, наші батьки були, ніхто не знав, що це, і куди їхати, і що робити. Что Инушка Юрьевна? Para entrar na zona abandonada, um perímetro de 30 km em redor da desativada central nuclear de Chernobyl, é preciso uma autorização especial do governo ucraniano. Os nossos documentos são analisados de forma minuciosa no primeiro de 4 postos de controle por onde temos que passar. A viagem é depois acompanhada por um guia que debita o discurso oficial. To the right side, you can see small hills with a sign of radioactivity on the top. There are places where houses were. Right now, this place it got status like point of temporary location of radioactive waste. So in the future, it should be reburied in an industrial way. But now it's one of the disposals of contaminated materials. A estrada em direção a Chernobyl é quase sempre em linha reta, de quando em vez ladeada por aldeias fantasma
onde cresce a vegetação de forma desordenada, corrente e dentro das casas. O nosso guia, Yuri Taturchuk, segura na mão direita um medidor de radioatividade que, de vez em quando, coloca fora da janela. Em certos locais, a cadência do sinal sonoro aumenta. Os valores não atingem níveis preocupantes, mas aqui na zona abandonada só se encontram pessoas que trabalham na manutenção da extinta central nuclear. Levels of radiation in this place is going up. This is deal of the militaristic service. They have calculate how much time people could stay one sector or another sector. Levels of radiation very spontaneous everywhere. So some places people can walk minutes. Some places some couple of hours, for example. So according to those rates, they are making a prescription how much people should walk and stay, and they making timetable for them. Здравствуйте. 7 человек. Ultrapassado o derradeiro posto de controle, chegamos finalmente perto da central, onde ocorreu a explosão que provocou o mais grave desastre nuclear da história. Umas imensas paredes, a que chamam sarcófago, selam e escondem o que resta do reator 4. As a result of this accident, there were 2 explosions which completely destroyed reactor unit number 4. Well, and sure, all this territory, big territory around was contaminated, almost all European countries, but almost Ukraine, Belarus and Russia Federation territories were contaminated as a result of that. Ao lado de Chernobyl, a cidade modelo de Pripyat, construída em 1970 para os trabalhadores da central, é hoje um local fantasma. Foi a primeira a ser evacuada, ainda assim, apenas 2 dias após o acidente nuclear. About 50,000 people inhabited here. The moment of explosion, it was evacuated on the 2nd day after the accident, so April 27, it was announcement on radio that people should be evacuated. So now it's a ghost city, is it? Yes, so nobody inhabiting here, because in some places levels of contamination higher than normal. Os milhares de pessoas que aqui viviam muito provavelmente morreram, vítimas de doenças provocadas pela radioatividade. Pripyat transmite um sentimento de vazio indescritível por palavras. Pripyat era uma cidade extremamente jovem, aliás, como a sua população. A cidade foi construída em 1970 e a sua população rondava ao nível de idade os 25 a 30 anos. A comunidade estudantil desta escola onde nós nos encontramos era bastante extensa, infelizmente dizimada também pelo acidente nuclear, e o que impressiona nesta visita é ver ainda muitos dos objetos utilizados por essas crianças. Наскільки мені пояснювали вчені, які займаються цим питанням, очистити землю від радіонуклеїдів неможливо. Тобто, отей шар, де найвищий рівень радіонуклеїдів, він просто опускається нижче. Розпад цих радіонуклеїдів від 100 до 1500 років. Um mural instalado no Centro de Apoio às Vítimas de Chernobyl traça a cores laranja e negra o acidente ocorrido há 25 anos. O quadro, feito a pinceladas de aspecto ingênuo, conta uma história impossível de esquecer.
El gobierno de la Unión Soviética no ha dicho absolutamente nada de lo que ha pasado hace 4 días. Y solo cuando el nubo radioactivo ha llegado hasta Noruega y otros países de Europa, ellos tenían que contar a la gente de la catástrofe. Aquí vemos el miedo en las caras de la gente. Están muy preocupados por el futuro, por lo que les va a esperar. O mural mostra depois autocarros que permitiram a evacuação maciça, mas tardia, das populações que viviam em redor da central nuclear. La gente tenía que dejar sus casas. Han dicho que solo van a dejar sus casas para 3 días, porque luego dentro de 3 días van a volver. Y nunca más han vuelto. Para a Ina, a tradutora que acompanhou a TVI nesta reportagem na região de Chernobyl, o acidente nuclear foi castigo divino. Sentimento que é partilhado por muitos dos que aqui vivem. Aquí la gente piensa que todo lo que ha pasado es el castigo de Dios por todos los errores humanos. Y ahora la gente tiene que llevar esta cruz, este castigo, durante muchos años. O Centro de Reabilitação Social e Psicológica dos afetados pela catástrofe de Chernobyl é organismo tutelado pelo Ministério das Emergências da Ucrânia. A sua diretora retrata cenário dramático existente a nível social após o acidente nuclear. Сама аварія доповнила або усугубила це все в тому, що нам заборонили вирощувати сільськогосподарську продукцію на наших полях, заборонили продавати молоко, яке вважали, молочну продукцію. Маслозавод, який функціонував в нашому районі, в самому Іванкові, було закрито. Тобто ряд підприємств було закрито в зв'язку з тим, що радіонукліди, які попали в землю, які можуть надійти в організм людини з produção. A cidade de Ivankiv, assim como outras localidades situadas na chamada zona contaminada, vivem há 25 anos num verdadeiro estado de depressão social e económica. Os seus produtos não podem ser comercializados noutras regiões do país e a sua população sofre de doenças crónicas. Захворюваність дітей у нас практично 85-88% дітей визнані хворими, тобто тими, які мають хронічні захворювання. І це дуже багато захворювань шлунково-кишкового тракту, що зайвий раз підтверджує дію забруднених продуктів харчування. Os meninos de Chernobyl são vítimas inocentes de uma tragédia que não é do seu tempo, mas aconteceu no seu lugar. Na sala de aula da professora Ponomarenko, as crianças ucranianas apenas se distinguem das portuguesas pela cor azul dos olhos e cabelo louro. Mas a grande diferença esconde-se nas doenças crónicas de que muitas padecem. Sofrem, sobretudo, de problemas respiratórios, estômago e de dentes. Люди нашої місцевості вживають їжу, яку ж садять тут. Вони ж не купляють її, а саме вирощують тут. Ну і певні залишки ж радіації є, і вони... O grande problema está na alimentação. Os produtos à venda são provenientes dos solos contaminados. Os níveis de radioatividade são muito reduzidos, mas têm grande influência na saúde da população. Лично в моїй сім'ї родився дитина з одною почкою. Сужу по своїй дитині, що вона в мене дуже слабенький імунітет у дитини. Хоча і в Іспанію оздоравлюю, і вожу на моря, але здоров'я в дитини такого немає, якби я хотіла, щоб було здоров'я моєї дитини. Cerca de 20% dos meninos da zona contaminada passam 6 semanas de férias em vários países europeus. São acolhidos por famílias que lhes proporcionam alimentação saudável e carinho. Французькі асоціації, які запрошували дітей на оздоровлення, досліджували стан здоров'я дітей до виїзду на оздоровлення і після. Діти перебували 2 місяці там, і дійсно аналізи були набагато кращі. Здравствуйте.
Alexander Guk é um dos meninos de Chernobyl, integrado nesse programa. No verão passado, deixou a sua pequena aldeia de Ubukovici, rumando ao acolhimento de uma família do norte de Portugal. Дуже часто згадує хазяїнів і синів, дітей їхніх, ту обстановку, де він знаходився, що вони зробили, чим вони там займалися, куди водили їх. Ну, таке, задоволений. Перший раз, як їхав, навіть було таке, що приїхав сюди, 3 дні аж плакав. Alexander vive com a mãe numa casa humilde. Cria um porco para precaver os meses invernosos de míngua e patos para matar em dia de festa. Alexander frequenta a escola de Ivankiv e, nas horas que sobram, joga a bola no verão com os amigos e, no inverno, xadrez com o irmão. Вільний час мені подобається відпочити або погуляти з друзями, або коли Юрко прийде зі школи. Що ви гуляєте? З друзями, коли буває в різні ігри, в м'яча, буває гуляємо. Quando for grande, gostava de ser futebolista profissional. Mas Alexander tem problemas de coração que já o levaram ao hospital de Kiev e o obrigam a treinamentos periódicos numas termas situadas fora da zona contaminada. В цьому різниця, що там дуже цікаво, багато нових місць побачив, де я тут не зможу побачити. Тут немає океану і морського повітря, а тут ні. Alexander está agora na praia de Vila do Conde. Chegou a Portugal acompanhado por mais 16 meninos de Chernobyl. Junto da amiga Alina e dos filhos de Armando Jorge, Alexander ganha em 6 semanas de verão a saúde que lhe fugiu nos últimos 10 meses e meio. Como nós sabemos, aquela parte de Chernobyl é uma parte que está contaminada, ainda está contaminada, não com as proporções que teve há 20 anos, mas ainda está contaminada, logo o ar não é um ar tão puro como o nosso, não é? Portanto, daí o sol, a praia, todo o tempo que eles possam passar nestas condições será ótimo para a saúde deles. Portanto, e é isso também nós tentamos fazer, é coordenar um pouco a alimentação, a praia, enfim, com coisas que sabemos que estão a fazer bem à saúde. Não há destas pedras no Mediterrâneo? Não há. Não há. E no Rio? Alina? O Rio? Que é Rio? Sim. Não há destas pedras? Não. Então? O Rio está muito sujo. Muito sujo? Sim. Em Gumnaba. Ao fim do mês e meio nota diferenças? Noto diferença física, portanto, noto que ele está mais bem constituído, digamos. Há uma tosse que ele traz quando chega, que é uma pequena tosse, mas é uma tosse que até incomoda, de certa forma. Quando vai embora, noto que essa tosse desapareceu, portanto, já está nota-se que há aqui uma melhoria. Fernando Pinha é o coordenador do programa Verão Azul. Um grupo de funcionários de uma companhia de seguros que se juntou para acolher os meninos de Chernobyl. O exemplo veio de Espanha e tem o apoio da própria seguradora. Estes momentos ela não os encontra, tanto a Catarina quanto as outras crianças, não encontram seguramente nas aldeias onde residem. Obviamente também é essa a nossa intenção, é proporcionar a estas crianças estes momentos que realmente elas vão recordar durante todo o resto do ano. Catarina, minhoca, opa, vamos acordar. A Flor já te acordou, vês? Oh, Catarina, onde é que está a tua cara? Eu nem te consigo ver. Graça Pinho e a cadelinha Flor acordam Catarina, que resiste a levantar-se e a deixar o conforto do edredom. Vamos para a piscina? É a segunda vez que esta menina de 8 anos é acolhida pela família Pinho. Ao longo de um mês e meio, Fernando e Graça tratam Catarina como uma verdadeira filha. Ela não gosta mesmo nada de lavar os dentes. É preciso insistir, senão por ela passava o dia todo sem lavar. Ensinam e reforçam hábitos de higiene, proporcionam uma alimentação saudável e oferecem um conforto impossível de encontrar na zona contaminada. A Catarina come o que nós comemos, ela come. Não é difícil. Agora, se lhe for dar aquilo que ela quer, é só salsichas, batatas fritas e ketchup. É só o que ela quer.
Se for perguntar o que é que quer comer, agora claro que ela não vai comer isso todos os dias, não é? Está provado de que estas crianças, se saírem daquele ambiente cerca de um mês e meio, o seu estado imunológico é alterado para melhor. Portanto, o que nós queremos proporcionar a estas crianças é precisamente isso, é dotá-las com uma capacidade para enfrentar o inverno e o restante ano, realmente elas vão ter pela frente. A dedicação da família de acolhimento é absoluta. Condicionam as férias, imaginam atividades lúdicas, querem transformar cada hora vivida por Catarina em Portugal num momento inesquecível. As crianças vêm normalmente muito magras, eu até diria que, em alguns casos, com um aspecto até meio doentio. Realmente é uma felicidade para nós vê-los partir. Quando os vemos partir, realmente até parecem crianças diferentes. Apesar das saudades que já sente da sua família, Catarina está feliz. Ainda se lembra de Catarina Kudenko, a menina bailarina? Em casa da família Gonçalves, a sua pele começa lentamente a ganhar cor. Catarina aparece-nos sempre com níveis de anemia muito altos. Eu costumo lhe chamar a radiografia, porque vêem-se-lhe os vasos quase todos na zona do pescoço, nos braços e na zona da cabeça. E nós tentamos melhorar-lhe a dieta. Paula não hesitou quando Francisco surgiu em casa com a ideia de receber uma criança ucraniana. O mesmo se terá passado com as restantes famílias de acolhimento. Bastante importante é poder contribuir, distribuir um bocadinho da nossa felicidade, do nosso bem-estar e da possibilidade de darmos algum conforto a uma dessas crianças. E tivemos a sorte acrescida de nos calhar a Catarina, que é uma jovem que veio traz durante um mês e pouco, durante as 6 semanas que cá está, uma alegria, paga com a alegria e também com a felicidade que nos transmite a mim e à Paula. As 6 semanas em Portugal passaram a correr. As famílias de acolhimento portuguesas e os meninos de Chernobyl reencontram-se no aeroporto de Lisboa. Fomos muitas vezes à praia, porque nós moramos muito pertinho da praia e ela aproveitou muito a praia, adora a praia. Já no ano passado aprendeu a nadar com muita facilidade. Chegou o momento mais difícil, a hora da despedida. A hora da partida vai ser muito complicada. Já estou a sentir isso, já senti na viagem para cá. Não falei com ninguém, estou muito triste mesmo. Os gestos de carinho multiplicam-se e as saudades já apertam. Com pouco tempo é intensa demais às vezes. E pronto, temos que saber gerir os nossos sentimentos, porque a vida é assim. Isto é um momento de emoção aqui no aeroporto. É isso. É. Vai deixar muitas saudades e para o ano, se correr tudo bem, estará connosco novamente. Se ela quiser. Se ela quiser, claro. Tu queres voltar? Sim. Para o ano? Para o Francisco e para a Paula? Sim. Última chamada para embarcar no voo para Kiev. Um derradeiro abraço, uma lágrima vertida, um até para o ano. Os meninos de Chernobyl têm de regressar à sua casa. Mais felizes, mais fortes, para enfrentar a zona contaminada.